Olá, bom dia! Vamos de live? Vamos lá, de perguntas e respostas sobre carreira. E eu recebi na verdade, né? Abri ontem aqui no Instagram, eu vou até pegar meu outro celular aqui para conversar um pouquinho com vocês. Bom dia, Josi, bom dia, Josilene. Duas aí agora, né? E ontem, essa live de quinta-feira, né? Normalmente ela tem a ver com perguntas e respostas. Então, qual é a sua pergunta? Pensa aí numa dúvida sobre carreira, né? Sobre a carreira na psicologia, que de algum jeito tem inquietado aí seu coração, tem inquietado todo o seu processo e que de algum jeito também, né? De alguma forma também, de uma maneira assim muito direta, impactando nos seus resultados. E ontem eu abri aqui no Insta uma caixinha de perguntas e tem algumas perguntas que eu vou responder por stories, então mais tarde aí eu respondo assim que o horário aqui me permitir, né, a agenda me permitir, mas algumas falavam mais ou menos de uma mesma coisa, que tem a ver com essa dinâmica da carreira, e eu vou abrir aqui porque eu falei, vou falar disso na live, porque eu acredito que a gente vai ter uma possibilidade, né, de conversar melhor, assim, de entender melhor alguns processos. Algumas pessoas me perguntaram sobre, deixa eu dar uma olhada aqui, tá. Algumas pessoas me perguntaram o seguinte, né? Se deve. Deixa eu ver aqui se tem pergunta aqui ao vivo. Deixa eu ver. Você acha que a psicologia tem uma forma de crescer no interior? Com certeza, independente do lugar que você esteja, tá, Emília? O processo é muito semelhante, é só adaptar à sua realidade. Mas vamos lá, eu vou responder algumas coisas aqui que apareceram, que tem a ver com essa dinâmica da carreira, e trazer à luz, né, assim, trazer para uma reflexão aqui nessa quinta, uma coisa que me inquieta bastante acompanhando psicólogos hoje, né? Então, a minha carreira ela tem 3 momentos, de uma maneira muito clara, assim. Tem um primeiro momento que eu chamo que é o momento do vale, né? Que é a ideia de estar ali perdida, sem saber o que fazer, tomando atitudes precipitadas, tomando atitudes imediatistas, tentando resolver problema, mas me criando vários outros. Resumindo, né? Quem me acompanha aí já me conhece um pouquinho mais. Quando eu chamo de imediatismo, atitude precipitada e numa vontade, numa ansiedade, é porque eu preciso, e aí de algum jeito essa ideia de eu preciso, me fez tomar decisão precipitada, imediatista, baseada numa única ideia de resolver simplesmente um problema, e isso me custou 7 anos de carreira. Por quê? Porque na ideia de que eu preciso de resultado a qualquer custo, eu caí lá na armadilha de atender por plano de saúde, fiquei nisso um tempão e naturalmente não me trouxe nenhum resultado, muito pelo contrário, frustração. No segundo movimento, eu comecei a entender que aprender gestão, aprender divulgação, aprender a me posicionar, enfrentar os meus medos, e é isso que eu quero falar nessa live de hoje aqui, enfrentar os meus medos, as minhas inseguranças, fazer o que eu nunca tinha feito antes, porque eu tinha medo, porque eu queria resultado sem esforço, e eu acho que esse é um dos maiores problemas do ser humano, é querer resultados sem pagar o preço, sem passar pelo tempo do esforço e da dedicação, é querer colher antes de plantar, né? Eu acho que isso tem um problema muito grande e acaba interferindo muito grande, de uma maneira muito intensa no nosso trabalho. E na psicologia isso é muito evidente. E hoje, né, no terceiro momento, aí desde o início de 2018, eu venho acompanhando profissionais também, acompanhando psicólogos. E acompanhando esses psicólogos, né, os colegas psicólogos aqui, trazendo não uma teoria, né, mas trazendo principalmente uma prática, um resumo desses anos e anos. Eu sou formada desde 2006, desde 2006 eu estou no consultório, desde 2006 eu venho vivendo as ondas do consultório e de algum jeito eu olho para trás e eu consigo ver esses 3 marcos, assim, de uma maneira muito clara na minha vida e dentro da minha carreira. E uma coisa que eu tenho chamado a atenção, né, então essa live de hoje é uma reflexão, perguntas e respostas sobre carreira. Uma coisa que me chama muita atenção entre nós na psicologia é que a gente quer sempre a possibilidade de sair... A metáfora que eu acho que mais compara isso, né? A gente quer nascer correndo. E a gente não nasce correndo, né? A gente nasce quietinho, ali, fazendo os primeiros movimentos, depois a gente começa a engatinhar, depois a gente começa a andar e depois a gente corre. E as perguntas que normalmente eu recebo aqui é: nossa, eu preciso então aprender mais, até uma pessoa mandou para mim aqui, eu tenho que fazer mais cursos, eu tenho que aprender mais sobre Instagram,
eu tenho que aprender mais. E nessa conversa, né, e nessa ideia de que eu tenho que aprender, então eu tenho que aprender mais, eu falo bastante da armadilha do conhecimento técnico, e às vezes eu sinto muita gente aqui com uma ideia e uma necessidade grande demais de aprender. Então eu vejo muita gente numa cadeira do estudante quase eterna, né? De se ver sempre muito nessa ideia de que eu tenho que aprender outra coisa, porque a gente vem de uma escola de formação que sempre diz que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? A pergunta máxima que eu recebo aqui é: nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E muitas vezes você não está fazendo nada errado, é porque você tem que passar pelo tempo de nascer, começar os primeiros movimentos, engatinhar, levantar, andar para depois correr. E parece que a gente quer sim pular uma etapa, a gente quer sim um resultado acima de qualquer custo, um resultado que vem e traz uma visão dele por si só, com uma necessidade tão grande, que a gente não passa por esse tempo de entender que, obviamente, para que a gente tenha o resultado que a gente espera e que a gente merece, a gente precisa seguir um processo, seguir uma ideia, seguir uma estratégia, sentir uma estratégia. E o que eu tô querendo dizer com isso, tá? E assim, com muito coração para vocês aqui, não me cabe nenhum tipo de julgamento, de forma alguma, né? Não quero dizer de novo pra gente não cair na mesma armadilha de ser essa ideia do certo ou errado, mas eu quero trazer uma reflexão para esse respeito de que as coisas, elas passam por um período. Ninguém consegue escrever, e aí muita gente quer a mágica, né? A mágica é, eu vou fazer 2, 3, 4, 10 vídeos, 5 posts no Instagram, e eu preciso aprender, porque vai ter uma mágica nesse Instagram, que vai fazer através dessa mágica aqui, que eu consiga lotar a minha agenda amanhã, ou lotar o meu curso amanhã, e eu não conheço ninguém que de fato teve resultado em qualquer negócio, tá? E aí vem essa reflexão muito importante, assim. Vamos deixar de ser aventureiros e vamos pensar que nós temos uma empresa. Nenhuma empresa nasce hoje e amanhã ela já dá lucro. Normalmente os negócios físicos, né? Se vocês puderem pesquisar sobre isso, normalmente as primeiras grandes retiradas do gestor, ela começa a acontecer 1 ano, 2 anos, 3 anos depois que aquele negócio está ali instalado. E a gente não, a gente quer fazer o post hoje e lotar a agenda amanhã. E a gente não quer passar de novo pelo processo de nascer, ter os primeiros movimentos, engatinhar, crescer, levantar, andar e depois correr. A gente quer correr logo de cara. E se a gente vai com essa ideia de correr logo de cara, a gente cria sempre essa armadilha de que eu tenho que aprender aquela mágica que vai ter por trás daquele elemento ali, que é hoje, né, o Instagram é a bola da vez. Aí eu preciso aprender a mágica do Instagram para ter o resultado que eu quero. E olha, de verdade, claro, eu tô aqui para dizer para vocês que marketing digital é importantíssimo, né? Manter uma consistência no marketing digital, manter sim uma conta de rede social, ter sim frequência, ter sim consistência, ter sim elementos que vão fazer com que as pessoas conheçam vocês, isso é fundamental. Mas amanhã o dono do Instagram, minha gente, pode falar que não quer ter mais o Instagram, e aí toda a sua construção, a sua dedicação, toda a sua beleza, tudo que você fez foi embora. Há uns 3 anos atrás, né, que está no marketing digital há mais tempo, vai entender um pouquinho disso, não existia stories, não existia Instagram do jeito que é hoje, existia Periscope. Então tinha um tal de um Periscope que era a bola da vez, era o Periscope. E aí todo mundo foi pro Periscope. Hoje pode ser que você não sabe nem o que eu estou dizendo, porque passou, foi embora, ninguém usa isso mais, né? Há uns 4 anos atrás era o Snapchat. Então tinha o Snap, todo mundo tinha que fazer Snap e tal. Hoje ninguém lê, ninguém lembra, ninguém usa. O que eu quero te dizer com isso? Entenda que qualquer instrumento, ele é apenas instrumento. Ele é apenas um caminho. Você tem que aprender, tem que dominar? Sim, mas você tem que dominar um básico que funciona para você. E não com essa ilusão de que vai ter uma mágica, vai ter um botãozinho mágico que eu vou apertar lá e por esse botãozinho mágico, tudo instantaneamente vai acontecer. Por isso que quem é aluno, né, nosso aqui, a gente fala muito da importância de você entender o fundamento. O fundamento é que o Instagram, o Facebook, o YouTube são ferramentas que te ajudam muito, você tem que fazer, é fato que tem que fazer,
Mas você precisa entender que isso é só ponto de contato. Só, simplesmente só, e mais, ele não é seu. As regras desse jogo aqui, elas mudam sempre. Uma aluna acabou de mandar pra gente aqui de uma coisa que a gente ensinou com um nome a semana passada, 2 semanas atrás, e o Instagram já mudou, agora é outro nome. No marketing digital, tudo muda muito rápido. As decisões, elas acontecem de uma maneira muito intensa, é tudo muito rápido, 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 rápido. Muda, 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 muda. Agora, se a gente não entende o fundamento, e que o fundamento máximo da vida é nascer, engatinhar, levantar e naturalmente crescer, isso sim, né? Olha que legal que o... Eu esqueci seu nome, me perdoa mesmo. Bloco Bem Vivido, ele colocou aqui, ó. Construir um negócio apenas nas redes sociais é o mesmo que construir algo num terreno alugado. Você vai ter algo maravilhoso. O dono amanhã vira e fala assim, não, eu quero vender isso aqui, eu não quero isso aqui mais. Então, aí, o que acontece, né? E muitas dessas perguntas aqui, elas giram muito em torno disso. Mas o que eu enxergo? Marcel, obrigada, tá? O que eu enxergo, além disso aqui, é uma ideia de que vai existir a mágica e não vai existir a mágica. Alguém me perguntou aqui, né? Quem foram os seus mentores? Meu maior mentor foi a necessidade, tá? A necessidade me fez gravar vídeo sem saber gravar vídeo. A necessidade me fez ir para evento, conhecer pessoas na minha cidade que eu tenho, gente, pra mim é um pavor, de verdade, sabe? E a gente tá num ambiente de psicólogo, vocês vão entender isso. Já teve época que eu pensei, meu Deus, será que eu tenho algum tipo de fobia social ou qualquer coisa assim? Vocês não têm noção o quanto é sofrido pra mim, de verdade, entrar num lugar onde eu não conheço ninguém e precisar conversar com quem eu nunca vi na vida. Eu não tenho essa facilidade de chegar num lugar e puxar assunto. Eu vou me apresentar. Não tenho, mas a necessidade, que quem perguntou aí, né? Quem foram os seus mentores? Meu maior mentor foi a necessidade. Meu maior mentor foi olhar para os meus 2 filhos pequenos, né? Uma filha recém-nascida, uma ideia de que eu tinha um diploma, então era bonito falar que eu era psicólogo, mas eu não tinha resultado, e diploma sem dinheiro não é nada, tá? Nada. E essa necessidade, ela me fez, sim, abrir mão disso que eu tô dizendo pra vocês. Até hoje não é fácil. Esse final de semana mesmo eu vou precisar fazer uma dessa, né? Que é ir num lugar, visitar um ambiente, e que não é simples, não é fácil, mas hoje eu entendo que se eu quero crescer, se eu quero direcionar o meu trabalho para algo cada vez maior, eu preciso romper com aquilo que é o meu sentimento, com aquilo que é o meu momento. E uma coisa assim que eu quero deixar, e ontem eu até fiz uma live aqui com uma aluna falando disso, muita gente fala assim, e algumas sessões, né, de consultoria individual com psicólogo aqui, eu falo, mas você já fez isso? Não, mas isso eu tenho resistência. Você já... Como é que é para você gravar um vídeo tranquilo, sem maquiagem, fluido, para você ter mais tempo, já que você tem outras coisas? Mas isso eu não faço de jeito nenhum, porque eu tenho medo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, se você tá sentindo que tem alguma coisa, ou até essa ansiedade gigantesca aí, para te fazer, e que isso tá limitando o seu resultado, busca a ajuda de um colega. A gente precisa pensar o seguinte, nós temos que valorizar o nosso serviço a nível que a gente tem a humildade suficiente de entender que se o nosso resultado está ficando preso em questões das nossas emoções ou pensamentos, quem é que vai ajudar isso? É outro colega psicólogo, para te ajudar a trabalhar as suas sensações. Porque é isso que aconteceu quando eu comecei, né? Então era sofrido demais me expor, era sofrido demais. Eu não tenho dificuldade com exposição com o público em geral, mas eu tenho dificuldade, por exemplo, em questões de networking. E eu entendo que, lembra que eu falei, né? Às vezes a gente tá aqui nessa ideia de que não, eu preciso fazer o Instagram, eu só vou fazer Instagram, eu só vou fazer rede social. Não, nunca tenha uma única fonte de divulgação do seu trabalho, nunca seja conhecido por um único instrumento, porque se esse instrumento, como o Marcel colocou aí, muito bem colocado, você está criando, você tem uma empresa, você tem um imóvel num terreno que é de outra pessoa. Amanhã, isso tudo pode acabar. Daqui a um ano, tudo pode mudar dentro desse jogo. E se você não tem o fundamento, você não tem essa ideia aqui, ó, de entender que não é só isso, mas que quando você junta tudo isso, e não é da noite pro dia, óbvio, né? Isso vai fazer com que você amanhã possa sim correr, possa sim fazer. Hoje, por exemplo, eu reduzi o meu número de atendimentos individuais por uma série de situações, principalmente pela minha qualidade de vida. Chega um tempo na carreira que a gente precisa olhar para outras coisas. Então, a minha vida hoje, ela
parte, né, de um princípio de sempre, sempre, sempre viver aquilo que eu acredito e simplesmente, né, eu entendo que muitas questões de ansiedade hoje elas estão ligadas diretamente com essa ideia da sobrecarga, por essa exigência, por essa cobrança de ter que ser bom, de ter que dar conta, de ter que fazer, de ter que ser bom, de ter que fazer, e isso fica aqui, ó, como um looping, né? Então, dentro dessa condição hoje, eu diminuí a quantidade de atendimentos, até porque, né, eu tenho tem todo um outro ponto de negócio aqui que funciona. Então, dentro dessa perspectiva, eu reduzi o meu número de atendimento. Mas o que acontece? A procura continua, tanto que, nessa semana mesmo aqui, eu já encaminhei 3 ou 4 pacientes para outros colegas que eu confio, que são pessoas que estão aqui, são pessoas que eu sei que têm um trabalho excelente e que eu estou aqui encaminhando. Então, o que a gente precisa entender? Hoje, para fins de divulgação, para fins de trabalho, as coisas começaram a fluir de uma maneira muito mais natural do que aquilo que foi há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás eu precisava bater mais na porta de alguém, eu precisava tornar o meu nome conhecido, eu precisava, assim, né, me vestir aí, eu brinco, vestir a capa, né, de até uma ideia assim, gente, eu preciso sair do meu movimento, sair ali e ir em busca, bater nas portas, ir fazer uma visita para quem eu não conheço, correndo o risco de levar um não gigantesco, correndo o risco da pessoa. Uma vez eu fui fazer uma visita para um profissional aqui e a pessoa falou assim, não, eu não tenho interesse. Na minha cara. E aquilo para mim foi o ó, foi assim, o fim do mundo, o ó, né? Mas aí eu fui para casa e eu entendi, eu falei, poxa, ele tá me falando não, mas em algum momento alguém vai me falar sim. E a gente tem que reprogramar a nossa crença o tempo inteiro. Então, se você não tem essa condição hoje, busca a ajuda de um colega, faz um atendimento na escola da sua cidade, na clínica escola da sua cidade, se você tiver dificuldade financeira. Mas entenda que se as suas emoções não estiverem atreladas ao seu resultado, o fato de pensar simplesmente, eu preciso me divulgar, ou eu preciso começar, eu preciso ter resultado, eu preciso ter resultado, eu preciso ter resultado, essa urgência, muitas e muitas vezes, ela vai atrapalhar, ela vai te deixar mais ansiosa, mais ansioso, e aí vem esses pensamentos, não funciona para o outro, mas não funciona para mim. Gente, isso é péssimo, né? E aí a gente cai na armadilha de, eu preciso aprender mais, funciona para todo mundo, mas não funciona para mim. Tanto que, uma das coisas que eu mais falo aqui, né? Cuidado com esse excesso de comparação, cria a sua história, compare você com você mesmo. Será que o ano passado você estava melhor que o que você está hoje? O ano passado, Rosane, o ano passado eu estava numa outra carreira, eu quero fazer transição. Ótimo, pode ser que hoje você não tenha nenhum paciente, você está pagando o preço pela sua escolha, entendendo que você está começando, então nessa carreira de psicólogo clínico, pode ser que você esteja engatinhando. Às vezes lá na organizacional, onde você estava o ano passado, você já corria. Só que seja humilde o suficiente para entender que você não começou a correr na organizacional, na hospitalar, ou na loja, ou no escritório, da noite para o dia. Lá você criou literalmente um caminho que te fez chegar naquele lugar. E hoje, se você está aqui buscando o ideal dentro daquilo que você acredita, parabéns por isso. Mas respeite o seu processo, respeite o processo de maturação. Não queira a fórmula mágica. Não acredite que existe uma ideia de que eu vou apertar um botão e todos os meus problemas, todas as situações serão resolvidas. Não se compare, né, gente? Por favor. Até alguém colocou aqui, né? Comparação é atalho para a depressão. De fato é. E a gente tem muito isso, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. A Rosane tá falando isso porque ela tem liberdade para escolher se ela quer atender ou não. A Rosane tá falando isso porque a agenda dela já tá cheia. A Rosane tá falando... Não, eu tô falando porque eu sou como você, eu senti as mesmas coisas, eu sinto as mesmas coisas, eu tenho as mesmas dificuldades, eu tenho 1000 situações para superar. Eu tenho 1000 desafios para superar, porque quanto mais a gente cresce, não é que a gente chega num processo de estabilidade, né, no qual a gente não tem problema, muito pelo contrário, hoje eu lido com outros problemas, com outras situações, e a gente está aqui num processo de evolução constante, mas se a gente não se respeitar dentro disso e ficar nessa ideia de, eu preciso, e uma coisa assim, sempre, tá? Sempre, que me ajudou muito é sempre ter a consciência de que eu estou fazendo aquilo que eu posso, dentro das condições que eu posso, no momento que eu posso. Ok, o resultado vai ser consequência disso.
Então, às vezes a gente tem, né? E eu até comentei aí numa live pra trás, eu tô num momento que eu tô fazendo um acompanhamento nutricional e tal. E aí, lógico, gente, eu cheguei pra nutricionista e eu tava assim, naquela ideia, né? De fim da linha, de nossa, eu preciso emagrecer ontem. E ela olhou pra mim e falou assim, o seu corpo não vai responder esse comando, né? Não vai responder esse comando. Você precisa de um tempo. Pra mim, falou assim, quanto tempo demorou pra você chegar nisso? E parte do meu princípio, tá, de verdade aí, de reduzir a agenda, também tem a ver com isso, qualidade de vida. O que adianta eu ter um resultado máximo, ter uma ideia máxima e tá perdendo a minha vida, a minha saúde, a minha disposição, a minha alegria? Qual é o resultado que isso traz também, né? Por isso que eu falo muito da ideia do equilíbrio. Então, assim, eu não sei, né? Aqui a gente tem um universo onde tem pessoas em diversos níveis. Então, tem quem está começando, quem está fazendo transição porque está começando numa nova etapa. Tem quem já está nesse caminho, nessa jornada. Mas, de fato, tá? De verdade, acho que existem 3 grandes pontos aqui. Primeiro, não queira aprender mais. Queira entender se você já aplicou tudo que você já sabe em qualquer coisa, tá? Eu já apliquei tudo que eu sei dentro disso. Então, se eu apliquei tudo que eu sei dentro disso, pode ser que em algum momento sim eu precise aprender uma segunda questão. Mas se não, a gente cai facilmente na armadilha do conhecimento. E às vezes o seu conhecimento, a sua armadilha, é aprender mais um botãozinho do Instagram, tá? Eu peguei o Instagram aqui, é porque foi a maioria das perguntas que eu recebi, né? Ai, nossa, o Instagram. Calma. O Instagram é terreno de outra pessoa. Você precisa ter posicionamento nele? Precisa. Precisa produzir conteúdo de preferência diariamente? Precisa. Precisa fazer stories? Precisa. Precisa fazer vídeo? Precisa fazer um monte de coisa. Mas ele não é a única fonte e não é a fórmula mágica. Não é, tá? Eu posso pegar meu celular aqui, que eu uso pra vocês, que fala, né, que é o celular, que é o número que eu dou pros meus pacientes, pras pessoas, que é o número que eu divulgo aí, para as pessoas entrarem em contato comigo. O meu Instagram, para ansiedade, que eu falo sobre controle de ansiedade, tem 2.000 e poucos seguidores. E desses 2.000 e poucos seguidores, eu tenho uma presença lá, tenho um trabalho lá. Alguns vêm de lá, vêm, pessoas que viram live, viram vídeo, viram postagem. Pessoas procuram. Mas é um ponto. Eu posso pegar aqui a pergunta principal que eu faço, né, quando a pessoa entra em contato comigo primeiro é, como você me conheceu? Alguns falam, vi o Instagram, alguns falam, procurei no Google e te achei. Alguns falam, ouvi uma entrevista sua, eu te achei. Ah, o médico tal, assim, que é um parceiro, me encaminhou para você. Ah, eu vi você fazendo uma entrevista na TV tal. Ah, eu vi... Sabe? Não é uma única fonte. Isso é um ponto. Segunda grande coisa, cuidado com as suas emoções. Elas podem estar atraindo você muito mais do que a técnica, muito mais do que a visão. E se isso estiver acontecendo, por favor, procure a ajuda de um colega. Seja humilde, reconheça isso. Porque com uma ansiedade exagerada, com essa cobrança exagerada, com essa necessidade exagerada de achar que você tem que ter um resultado extraordinário amanhã, sabe, comparando você com outros colegas, comparando a sua história com outros colegas, e tudo isso, tá? Tudo isso de verdade, são elementos de questões emocionais, né? E isso provavelmente vai ter a ver aí com a sua história de vida, a necessidade de acertar, o perfeccionismo, a necessidade de ter que ser o melhor. Se isso aqui estiver te incomodando, dificilmente, né? Por isso que no empreendedorismo digital e no empreendedorismo de uma maneira muito geral, se você pegar a Sebrae, as maiores instituições aí que lidam com empreendedores, grande parte do conteúdo deles tem a área técnica, mas eles falam muito do mindset, né? Que é o modelo mental do empreendedor. E o modelo mental do empreendedor, em geral, ele acaba influenciando muito. Porque o empreendedor, de maneira geral, ele é imediatista, ele quer um sucesso, ele quer um resultado para ontem, e dentro disso ele se cobra demais, e qualquer coisa que tem frustra, e tá nessa gangorra, um dia tá amanhece, tá feliz, tá animado, faz o que precisa, no outro dia tá desanimado, tá triste, não faz nada, então acaba se tornando muito refém das emoções. E nós somos o nosso negócio, então se emocionalmente você não estiver bem, seja humilde, reconheça isso e procure ajuda. E claro, né, quem vai te ajudar é um outro colega para trazer para você luz. E algumas pessoas até falaram disso aqui, né, que estão trabalhando isso em questões nas terapias individuais. Isso é importantíssimo, porque com essa pressão, dificilmente as coisas vão acontecer.
E um terceiro ponto, né, caminhando aí para eu responder um pouquinho do que vocês colocaram aqui, é sempre pensar que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Você não nasceu correndo. Você não nasceu sabendo tudo. Você não nasceu com aquela sensação. Você pode, e eu gosto muito assim, né? Um dos meus maiores mentores de negócios, ele fala muito disso, assim. A gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que quando a gente muda o nosso jogo, a gente é aprendiz iniciante. E ele compara a ideia das faixas, né? Então, em consultório, eu me considero faixa preta. É o máximo aí do karatê, do judô, coisas assim. Mas, às vezes, pode ser que se eu for começar em nutrição, eu sou faixa branca. Zero, não entendo nada. Tô aqui começando e eu tô lá na cadeirinha, respeitando o meu movimento, entendendo que eu sou lá, assim, uma aprendiz e tô entendendo que eu preciso colocar em prática o que alguém tá me ensinando. Então, reconheça também que às vezes você é muito bom numa coisa, mas se você tá começando outra, você tem que ter humildade suficiente para reconhecer esse início. E a partir daí, aprendeu, aplica, esgota, vença as suas limitações e faça aquilo que precisa ser feito. Porque é assim que você vai conseguir entender a prática, a sua lógica, a sua realidade e cuidado com essas crenças. Ah, não, mas dou certo, as pessoas dão certo porque elas estão... É muito legal isso, né? É aquilo que a gente sempre fala para os pacientes, às vezes parece que a gente não entende isso. Tem paciente que tá lá, que ele tá triste porque ele queria ser alto e ele é baixinho. Ah, tem o paciente que a autoestima dele tá ali, ele não se sente confiante, inseguro, porque ele é loiro e ele queria ser moreno, porque ele acha que os homens que são morenos conquistam mais mulheres. E a gente tem isso. Aqui as crenças são: ai, Rosane, nossa, quem tá em cidade pequena não tem condição de ter resultado, não. Em cidade pequena, a gente não consegue ter resultado. Aí eu tenho aluna que está em São Paulo e começa: ah, mas é porque aqui é uma cidade muito grande, tem concorrência, tem não sei o quê. Ah, porque não, só dá certo quem... Ah, porque a cidade tal, porque o lugar tal. Para de comparar. Cria a sua história, independente do lugar que você esteja. Olha para as oportunidades que esse lugar te oferece, independente se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é aberto, se ele é fechado. Cria a sua história, faça o seu melhor, faça o que você pode, independente do que. Se movimente, busque pessoas, crie uma rede de pessoas que possam estar junto contigo. Eu sei que não é fácil, gente, estou falando de cadeira verdadeira aqui, tá? De alguém que sofre com isso e sofre até hoje. Eu sei que não é fácil a gente ir visitar um lugar onde a gente não conhece, ir lá numa loja, bater na porta lá para tentar fazer uma roda de conversa. Não é simples, não é fácil, mas quem faz tem resultado, quem não faz fica reclamando e achando que não dá certo, que é impossível, né? Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu mostrei o meu livro caixa aqui na internet, né, num dos workshops do BDC, nossa, que eu tive de mensagem de gente criticando e isso é impossível, será que é verdade mesmo? De verdade, de coração, eu sinto dó de quem pensa assim, porque quem pensa assim tá lá morrendo dia após dia pensando em desistir da carreira, e eu acho que não é esse o caminho, e eu sinto dó por causa disso. Ai, não dá certo. Ah, dá certo porque você ainda tem a desguerra de abordagem, né? Ah, não, mas dá certo porque é na abordagem tal. Dá certo. Não, dá certo você. Se você quiser fazer dar certo, busque soluções para fazer dar certo. Busque aplicar aquilo que você já sabe para fazer dar certo. Esgotou, procura ajuda, procura outras coisas. E é lógico, é importante sim, né? Mas nunca fique preso nessa ideia de eu preciso. Nossa, tem a fórmula mágica, tem a fórmula mágica. Eu lembro que quando eu comecei eu tinha muito isso assim, tipo, alguém vai me salvar disso, alguém vai me dar a dica Mega Blaster, né? Alguém vai... Gente, não tem alguém, por isso que eu falo, meu maior mentor foi a necessidade. Foi a necessidade de fazer dar certo, a necessidade de vencer o meu medo, a necessidade de fazer o que eu nunca pensei em fazer. Em muitos momentos, essa ideia de fazer live ao vivo, nossa, isso era um sofrimento, eu ficava a noite inteira sofrendo. Hoje eu faço naturalmente. Mas aconteceu da noite pro dia? Não. Eu precisei fazer... Eu precisei caminhar, eu precisei nascer, eu precisei fazer os primeiros movimentos, eu precisei levantar, caminhar, e agora, nesse jogo aqui, eu me sinto correndo, porque eu consigo fazer com leveza. E para finalizar, né, eu sei aqui que a gente está já passando aqui do nosso tempo, e eu vou para uns atendimentos agora, eu quero te convidar, tá? Às vezes vocês podem olhar aqui e falar, mas você fala bem, mas você tem leveza, mas você grava vídeo bem, e todas essas coisas que a gente vê, que tem muito essa ideia da comparação.
Entra no YouTube e coloca lá, Rosane Santos, tá? Meu nome, Rosane Santos, no YouTube. Não é o Psiconegócios, tá? É Rosane Santos, é o meu que eu falo de ansiedade. E eu quero que você dedique tempo a isso. Role a página lá, role lá os vídeos do YouTube que tem no meu canal, que é Rosane Santos, e pega os meus primeiros vídeos. Os meus primeiros vídeos, você vai comparar com o jeito que eu falo hoje, com toda a realidade que tem hoje, vocês vão falar assim, meu Deus, é a mesma pessoa? Mas por que é a mesma pessoa? É alguém que nasceu, engatinhou, levantou, começou a andar e hoje corre. Hoje grava com facilidade, hoje faz com facilidade. Então, o que eu quero dizer é, cuidado com a comparação, cuidado com essa exigência máxima de ter que ter uma fórmula mágica, porque de verdade, no mundo real não tem, tá? Cuidado com essa ideia de que não, eu preciso então de secar o Instagram porque isso vai salvar a minha vida. Não vai, não vai, de verdade não vai. O fundamento é pontos de contato. Um bom marketing, ele pressupõe que você tenha pontos de contato que leve a sua mensagem para o seu cliente ideal. O Instagram é um desses pontos importante, de novo, é importante, mas é um só. Cuidado com essa mágica. E de verdade, o maior mentor da vida é a necessidade. É isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fez sentido para vocês? Então, essas nossas nas quintas, né? O meu objetivo é trazer perguntas e respostas e sempre uma reflexão. Porque eu entendo que é o nosso modelo mental, né? A mentalidade, o mindset. É uma palavrinha aí bem usada no empreendedorismo. Isso muitas e muitas vezes atrapalha demais a gente. Então, se você quer crescer de verdade, cuidado com a sua mentalidade, cuidado com as crenças que você está aí alimentando. Ah, não dá certo pra mim porque eu tô começando. Ah, não dá certo pra mim porque eu já tenho 10 anos. Ah, não dá certo pra mim porque eu tô na cidade grande. Ah, não dá certo pra mim porque eu tô na cidade pequena. Dá certo pra quem quiser fazer dar certo. E é por isso que eu falo, vai dar certo se você tentar até dar certo. Não vai ser da noite pro dia. Ok, gente? Depois eu vou dar uma olhadinha no que vocês colocaram aqui. Ah, Tati, Rosane, trabalhei muito isso na minha terapia ontem, estou com pé no transtorno de ansiedade por causa de tudo que você está falando. Gente, é isso. O que deixa a gente mais ansioso? É a comparação, é a sensação de urgência, é tudo isso. E aí, o que acontece, né? Finalizando, por que eu estou dizendo para vocês, de uma experiência pessoal? Por que hoje eu diminuí a minha agenda? Porque eu tenho outros elementos da minha vida que eles são importantes. E uma ficha muito grande que caiu para mim nesse ano, tá? Esse ano mesmo, 2019. Para finalizar, eu sempre, quando eu estava na organizacional, eu sempre pensava assim, poxa, eu quero ter liberdade e a organizacional não me dá liberdade, né? Porque organizacional, quem é aí, eu sei que alguns estão e são, você trabalha com horário fixo das 8 às 18 horas. Isso nunca entrou para mim como algo que dá. Liberdade é um valor importante para mim. Ok, quando eu terminei a faculdade, eu já era casada, né? Então eu me casei muito cedo. E eu sonhava em ter filhos. Eu pensava assim, eu quero ser mãe é um valor importante para mim. Ok. Aí quando eu estava na organizacional, eu pensava, que horas eu vou cuidar dessas crianças? Eu vou ter filho para deixar na escola o dia inteiro? Eu vou ter filho para ficar no berçário o dia inteiro? Não é essa a realidade que eu quero para mim. E logicamente, né, o estilo de trabalho da clínica fez mais sentido, eu fiz a minha transição. Em 2017, eu olhei para a minha vida com meus 2 filhos pequenos e com toda a rotina de trabalho que eu tinha, atendendo mais de 30 pacientes por semana e supervisão, relatório, tudo que isso envolve, a divulgação, as palestras, o conteúdo digital, os vídeos, eu me vi tão sobrecarregada de trabalho que eu não tinha tempo para minha casa, para o meu marido, para os meus filhos. E eu falei assim, poxa, calma aí. Não era isso que eu defendia lá atrás? Eu não queria ter liberdade? Se eu continuar assim, eu não consigo. Não faz o menor sentido. Adianta ter resultado financeiro e não ter qualidade de vida? Não. E aí entra 2018, esse ano mais forte ainda, eu fui colocando alguns elementos para trazer de volta essa sensação de liberdade. E é esse conhecimento, né? É você olhar para dentro de si e buscar aquilo que de fato é o que você mais deseja como qualidade de vida. Porque não adianta a gente ter resultado demais e dedicar demais e ficar somente num aspecto sem ter essa visão integrativa, né? Integral aqui dos processos. E isso hoje me faz repensar
Então, por exemplo, muita gente entra em contato aqui. Ah, eu quero... Você faz mentoria individual? Não, não faço. Por quê? Tempo. Se eu for fazer mentoria individual, vai atrapalhar muito, né? Vai entrar muito na minha questão de agenda. Não faço. Seria importante para mim fazer? Às vezes até sim, mas nesse momento eu tenho outros elementos, eu preciso cuidar de mim, então eu preciso ter mais tempo. Ah, paciente entra, você atende 8 horas da noite? Hoje eu não atendo mais, atendi muitos anos, durante muitos anos saí do consultório 10 horas da noite. Hoje eu faço isso? Não, não faço. Rosane, você atende 7 horas da manhã? Não, não atendo. Por que eu não atendo? Qualidade de vida, escolha. Mas isso aconteceu hoje? Por quê? Porque eu fui semeando ao longo desses anos que me permite hoje ter um pouco mais de liberdade e olhar pra mim e ter clareza disso. E onde a gente consegue fazer isso, né, gente? Nos nossos bons e velhos aí processos terapêuticos. É onde a gente olha pra dentro de si e fala, poxa, isso é bom, eu vou continuar, isso não, eu preciso repensar, eu preciso entender. Então, às vezes também eu acho que falta muito essa humildade e a gente tá aqui no movimento falando disso, né? Da gente reconhecer as nossas fraquezas e pedir ajuda se é assim que a gente precisa entender. E a gente precisa saber, né? O que tá valendo mais. E essa urgência, essa necessidade, tudo isso vai atrapalhar bastante a nossa vida. É isso. Vamos seguir o dia? Beijo pra vocês até segunda, 9 horas da manhã, hein? As lives. Passei pra de manhã por quê? Qualidade de vida de novo. A gente precisa sempre pensar, né? Que não adianta. Eu brinco muito assim aqui, né? Não adianta querer ser... ter o melhor resultado, a melhor coisa, se a gente não tem uma vida que colabora para isso. Porque em algum momento, logicamente, isso vai pesar. Beijo, bom dia para vocês, até a próxima.